Você tocou num ponto interessante que foi o valor das multas, né, das multas rescisórias que o Flamengo pagou nessa última gestão aí do Rodolfo Landim. E aí também você já tinha dito em outras vezes que caso o seu lado, o seu grupo político voltasse à presidência do Flamengo, você mudaria aí um pouco a sua dinâmica de treinadores, né? E aí eu queria saber de você. Já tem algum planejamento, já tem alguma ideia, alguma proposta, alguma sugestão de como seria a escolha de treinadores do Flamengo no cenário do senhor voltando à presidência ou vice-presidência, enfim? Olha, é consenso no nosso grupo que a administração do Flamengo tem que ser absolutamente profissional. Isso seja no futebol, seja nas finanças, seja na administração, seja no Flagávia, no esporte olímpico. Então tem que ser absolutamente profissional. Então quem vai escolher o treinador vai ser o profissional que tiver a testa aí do departamento de futebol do Flamengo. Tá? Então não sou eu que vou escolher. Aliás, enquanto eu estive no Flamengo, nos 6 anos, não teve um treinador que eu tivesse escolhido e nenhum que eu tivesse demitido. Tá? A administração do Flamengo sempre foi profissional e a gente pretende acentuar cada vez mais essa questão do profissionalismo da administração do clube. Né? O que eu falei, né, que você deve estar se referindo a isso, é que se eu pudesse voltar atrás, né, todo mundo erra, né? Todo mundo faz uma avaliação das suas atividades, da sua atuação, né, nos vários lugares por onde passou. E eu entendo que, hoje olhando para trás, eu acho que nós mudamos de treinador muito mais do que deveríamos ter mudado. Eu acho que essa troca constante de treinadores não é uma atitude positiva. E nesse sentido, eu acho que o Flamengo, um futuro Flamengo, deve ter mais paciência e deve aproveitar mais o trabalho dos seus treinadores. Agora, o que, vamos dizer, a diferença marcante entre a nossa administração e a administração atual com relação aos treinadores, embora as duas tenham trocado muito de treinadores, é que no nosso caso nós nunca pagamos nenhuma multa extorsiva para nenhum treinador que passou por lá. Nosso jurídico tinha a preocupação de, ao elaborar um contrato de maneira que não causasse prejuízo ao Flamengo se você precisasse eventualmente substituir o treinador. E foi isso que aconteceu. O Flamengo nunca pagou nenhuma multa extorsiva, em alguns casos até recebeu multas de treinadores que pediram demissão do Flamengo. Você está dizendo que o treinador ele ficaria a cargo do vice-presidente, do diretor de futebol, por exemplo? Não, do diretor. Diretor de futebol. Isso, a direção do futebol tem que ser profissional, a direção das finanças, a direção do esporte olímpico tem que ser profissional. E aí, como o treinador é um cargo que fica abaixo da direção executiva de futebol, eu entendo que a escolha deve passar principalmente por esse diretor executivo. Nessa chapa, nesse grupo político, não tem nenhum nomezinho sondando aí, não? Sondando para ser o diretor de futebol do Flamengo? Não, o diretor de futebol vai ser um profissional. Não vai ser nenhum nome da política do Flamengo. Ser um profissional, de fato. Nós vamos ter que procurar um profissional, um profissional de altíssimo nível, a nível internacional, não necessariamente que seja estrangeiro, mas alguém com um padrão de excelência internacional à altura do Flamengo. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!